Namastê. Eu vou continuar um pouco o assunto trabalhador espiritual, porque tem muita coisa para ser falada, né? O outro vídeo já estava bem longo. Uma outra coisa, gente, é a questão de qual é a sua postura de vida, né? Essa coisa, como eu falei, né? Às vezes as pessoas esperam que o trabalhador espiritual, ele tá rico, ele é bem casado, ele não tem conflitos, ele não tem isso, não tem aquilo. Claro que não é isso, mas também não pode ser muito oposto ao que ele prega, muito oposto ao que ele faz, né? A gente não pode ter... A questão material eu até dou bastante desconto, porque essa é uma questão mais complexa dentro de complexos que as pessoas têm, né? Mas eu digo assim, você não pode ser uma pessoa extremamente agressiva e violenta, e aí você é mestre de yoga. Como assim? Yoga, né? Tem Sichuan, Reiki, né? Terapeuta de cristais. São coisas que trabalham no alinhamento energético, na pacificação interna. Se uma pessoa não consegue pacificar nem a ela mesma, não estou falando de um evento de vez em quando ter. Esses dias nem eu explodi com uma pessoa, porque eu vi que ela me mandou um feitiço, eu peguei o telefone e falei um monte de coisa para ela. Mas isso está até dentro da minha linha, eu já falei, bruxos não tem esse negócio de dar outra face, não. Uma das regras é, volta para você 3 vezes o que você faz. Então, tem horas que você não tem paciência, não. Tá? Não sou mestre de yoga. Já fiz yoga há bastante tempo. Faço alguns exercícios básicos. Estou tomando um cafezinho porque... Isso aqui tá virando bate-papo no boteco. Então, assim, não pode ser uma coisa muito fora do que a pessoa prega, né? A pessoa não vai virar uma santa, mas ela tem que ser um pouquinho mais conectada à real. Só quando você se sentir realmente com essa conexão real, interna, verdadeira, não é um personagem. Tem gente que cria um personagem maravilhoso, que tenta ficar sustentando esse personagem. E aí no dia a dia, conforme você vai ficando mais próxima dessa pessoa, você vai vendo as máscaras do personagem dela caindo toda hora. Toda hora tem um furo, toda hora tem um furo, toda hora tem um furo, né? A pessoa vira uma charlatã. A pessoa vira uma... Isso não estou dizendo só gente que vai trabalhar e oferecer os trabalhos. Gente que diz que mudou por causa de uma determinada religião, de uma determinada doutrina, de um determinado conhecimento, tá? Então, um trabalhador espiritual, ele tem que se sentir realmente conectado. Ele tem que conseguir resolver de uma forma mais pacífica os conflitos que ainda virão, com certeza. A vida é dinâmica, né? Ele tem que conseguir realmente utilizar aquilo que ele diz que ele sabe para si, em algumas áreas. Não vai ser 100% e no automático, né? E uma semana depois você vai lá e consegue tudo. Não é bem assim. Mas tem coisas que a pessoa tem que conseguir. Claro que eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu tenho que colocar, assim. Eu estava pensando sobre isso, até que comecei esse vídeo por causa disso. A gente tem que ter cuidado para não cair na cultura do medo. Tem determinadas correntes espirituais que elas são a cultura do medo e do domínio. Elas põem medo para poder alguém dominar, né? Então também tem aquele negócio, se você não for, eu ouvi muito isso na minha vida, né? Se você não desenvolver sua mediunidade, aí cada um na sua linha, né? Como eu disse, eu já fui a muitos lugares, aprendi muito, todos queriam que eu ficasse, e todos, se eu não ficasse, esse que era o problema, porque eu não queria servir a Deus ou aquela egrégora, ou aos nomes todos que tem as denominações, enquanto eu não trabalhasse para isso, mas para eles era para eles e não para a espiritualidade do jeito deles, né? Eu não me curaria, não seria feliz, não daria certo, porque a minha mediunidade era muito forte, eu tinha que trabalhar ela. Eu já vi muita gente sendo ameaçada praticamente, se sair do terreiro, se sair do centro espírita,
E tem gente que vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque não suporta aquela doutrina de uma certa forma. Mas quando se afasta, o medo e as autossabotagens e até os trabalhos que alguns trabalhadores espirituais que têm subordinados fazem para manter sugadores, né, pessoas a serem sugadas. É muito comum isso, infelizmente, em todas as áreas. Porque isso depende da egrégora, depende do ego, sabe? Tem pastor, mãe de santo, padre, bruxa, benzedeira, sei lá o que mais, né? Que se você não tá mais indo lá no grupo que ela formou, que você era o discípulo dela, fica com raiva, fica com ciúme, fica com inveja, fica com... diz que você quer roubar a ideia. Se você saiu então para abrir o seu próprio caminho, o seu próprio local, meu Deus, tem gente que faz trabalho mesmo para o outro, em todas as áreas, em todas as religiões. Eu já vi isso, em todas as religiões, já vi gente vítima disso, recebendo isso, e eu acredito até que alguns fizeram para mim também. Então assim, tem que ter cuidado, né? Essa pessoa já não estava apta, uma pessoa que faz um negócio desse já não devia trabalhar, né? Então assim, você tem que ter cuidado, como é que tá? Por isso que eu até falo, gente, todo mundo tem que fazer psicoterapia por um tempo na vida, para poder se conhecer, sabe? Um mental inferior, normalzinho, como humano mesmo. Aí depois você vai saber, quando você for meditar, o que é meditação, o que é pensamento bobo que tá vindo na cabeça. Tem um monte de gente achando que tá canalizando 1000 coisas e é tudo da cabeça. A pessoa conta as canalizações e eu fico assim, meu Deus, quanta fantasia, quanta história mal contada, quanto preconceito, quanta, sabe? E a pessoa tá achando que tá canalizando a autoespiritualidade. Então assim, cuidado com tudo isso, né? Para você poder se tornar um trabalhador. E esse cuidado é frequente, 24 horas por dia, para sempre. Porque a qualquer momento a gente pode dar uma bobeada, a gente pode dar uma queda de energia, a gente pode vir uma dor emocional muito forte da vida, vir uma armadilha espiritual, né? Então é 24 horas por dia pro resto da vida. Até eu falei um pouco isso sobre como se proteger espiritualmente, né? Ser do bem se deixa protegido no automático? Não, né? Então assim, é uma das coisas que as pessoas que estão se propondo a começar uma trilha para um dia virar um trabalhador espiritual, além de se treinar, tem que se conhecer muito, tem que tirar suas máscaras perante si mesmo, sabe? Tem um exercício com o espelho que é um exercício bem interessante, é uma espécie de meditação para autoconhecimento. Agora eu tô rindo aqui porque eu lembrei de um feitiço que eu fiz e eu vou contar para vocês daqui a pouco. Foi uma coisa bem, bem engraçada. Mas esse exercício, você pega um espelho, fica de frente de um espelho, de preferência nua ou nu, né? De preferência pode ser à noite ou de dia. Se for à noite, você acende uma vela em vez de ficar com uma luz muito forte, artificial. Acende a vela, para que você consiga ver bem o seu reflexo, né? E se for durante o dia, não tem problema também. Durante o dia é interessante fazer assim num dia de domingo, que é o dia do sol, e pedir ao sol, tá? Ou ao deus Apolo, que é um deus que dá vidência, que dá um monte de coisa. E aí você fala pro espelho, que os espelhos eles têm, às vezes, espíritos, né? A gente transforma o espelho em um espelho mágico, ele passa a ter um ser, né? Uma energia. Enfim, você vai falar para o espelho o seguinte, com as suas palavras, tá? Eu vou estar resumindo aqui a história. Eu quero que todas as minhas máscaras caiam perante a mim. Eu quero que todas as minhas máscaras sejam reveladas para mim, para que eu me conheça melhor. Você faz. Tem também o dia de Júpiter, que é o deus
mexe com o inconsciente, da lua, né? Você pode escolher qual é o dia que você gostar mais. Aí você vai falar isso, você quer isso. Eu ordeno agora que as máscaras se desfaçam e vai fazendo concentração. Primeiro você faz bastante respiração e tal, e vai fazendo concentração e vai olhando. Ou se você achar que enxerga melhor com o olho fechado, de frente para o espelho, mas com o olho fechado, você pode também fechar o olho por um tempo e quando abrir, enxergar no espelho. Aí você vai ver atitudes que você toma, formas como você faz, risos, cabelos, roupas, que você usa para mostrar para outras pessoas algo que não é verdadeiro, que na verdade é uma máscara sua. Para que é esse exercício? Para você se autoconhecer. Aí tem gente assim, por exemplo, às vezes a gente, né, humilde, não é humilde, é arrogante, é ganancioso. No fundo a gente quer muito ser reconhecido. Isso aí é para todo mundo. Muita gente, a maioria da gente quer ser reconhecido o nosso valor. A gente às vezes tem uma gana de ser famoso, né, nessa sociedade, uma gana de ser famoso, de aparecer na televisão, de ser referência num determinado assunto. Então tem muita gente que quer logo ser um grande trabalhador para ser logo reconhecido, receber aplausos, receber clientes, Às vezes não é nem pelo dinheiro, é pela fama, né? Então quem tem muita gana disso, muita sede disso, acaba se atrapalhando no caminho, acaba acelerando passos, acaba atraindo espíritos estranhos, né? Então assim, se metendo em furadas. Então você pode fazer esse exercício de que caia todas as suas máscaras para você. Você faz esse exercício no espelho com a egrégora, da forma que você acha, né? Se você é cristão, peça para uma entidade cristã. Se você é bruxo, peça para algum bruxo, para as bruxas ancestrais, para alguma entidade, divindade sua. Se você é islâmico, sei lá, você pede para quem você se conecta, né? Que caia. Você pode também pedir, eu quero que apareça para mim quais são os verdadeiros bloqueios a respeito de determinado assunto, a respeito de determinada situação, ou quais são os bloqueios que eu tenho agora que me impedem de ser um bom trabalhador espiritual. Aí vai aparecer desde aspectos psicológicos, posturas, o que falta, às vezes precisa ainda um aprendizado, às vezes precisa ir procurar ajuda do aprendizado com alguém, né? Para você poder, quanto mais você se conhecer, se você se autodominar, mais apto você vai estar para dominar as situações adversas dos clientes que você vai receber, né? Senão tudo também vai ser energia do cliente, você pegou, você isso aquilo. Tem gente que vive pegando, pega tudo, né? Então a gente tem que ter, então o vive pegando pode ser verdade, e aí está dizendo o quê? Falta de proteção, você ainda não está sabendo fazer seus escudos de proteção. Ou às vezes não é falta de proteção, você está gostando de brincar com fogo. Eu descobri que eu era isso, gostava de brincar com fogo. Eu andava reclamando de falta de proteção, eu levei um sabão, que aí eu vi o que é. Eu sou curiosa e vou brincando com fogo, porque eu gosto de testar, eu gosto de fuçar, de aprender, de observar as pessoas, eu faço experiência com as pessoas. E aí, claro, né, uma hora a pessoa que vai fazer as coisas que são da natureza dela, aí, né, aí eu corro para apagar um incêndio, né? Por quê? Porque eu quero, porque eu faço, de propósito, né? Estou agora trabalhando o quê? Isso em mim, não é nos outros, né? Levei um sabão da espiritualidade, proteção você tem muito, o problema é o que tu faz, né? O que você faz? Olha o que você está fazendo. Então tem que ver isso. Segunda coisa também é a questão de você se precaver mesmo, né? Você tem que aprender a fazer exercícios de proteção, de limpeza, de harmonização constantemente, porque as ondas energéticas, elas vêm às vezes planetárias, né? Acontece uma catástrofe planetária, por exemplo, uma energia de dor, de sofrimento se espalha pelo planeta inteiro, é um efeito aquele efeito borboleta que chamam, né? Ou de gota no lago, né? Uma energia de tragédias pessoais, mas que tomam uma proporção na mídia,
essas coisas assim. Outra coisa é você tem que estar disposto a largar certas coisas. Gente, não vai conseguir ser trabalhador espiritual de alta sintonização e tal, assistindo todos os programas de TV de baixo nível, sabe, se informando em notícias de jornais e revistinhas baratas e não sei o que. Isso não quer dizer também que você vai virar um alto intelectual, que só alta intelectualidade pode ser trabalhador espiritual, que não é fanatismo, nem é esoterismo barato, não é manias e tem um termo agora que me fugiu a cabeça, daqui a pouco ele aparece. Não, isso quer dizer que, porque assim, em primeiro lugar também como colocar nessa questão, a gente deve se informar o máximo possível sobre o que a gente está trabalhando? Sim. Essa informação é só através de cursos? Não. É só através de livros? Também não. É bom ler e é bom fazer cursos? Sim. Mas isso só não basta. Uma pessoa, ela não é melhor ou melhor trabalhador espiritual pela quantidade de diplomas de cursos que ela fez, pela quantidade de livros que ela leu. É o que ela faz com os conhecimentos que ela vai adquirindo que torna ela melhor, mais apto, mais hábil, mais sábio. Esses tempos eu entrei num grupo e tal, era um tal de... Muitos estimulavam muito a leitura, para não ficar no fanatismo religioso, para não ficar nos medos, né? Naquela cultura do superstição, é esse o termo que eu queria lembrar. Só supersticioso e tudo mais. Vamos ler, vamos estudar. Aí, mas é assim, cada semana tinha um livro, eu tinha que ter lido o livro. Aí quem não tinha lido os livros, o livro tal, não podia dizer nada, porque era burro. O cara debochava, falava, porque lá não sei aonde fazem isso, se você tá falando que isso não se faz. Ué, a gente tem outras fontes de informação. A gente tem acesso ao inconsciente coletivo. A gente tem acesso ao inconsciente da egrégora que a gente participa. A gente tem acesso à canalização com o nosso mentor pessoal. A gente tem acesso à canalização com mentores da egrégora. A gente tem acesso a um monte de coisa além de livros e cursos. Tem gente que é só com esses acessos que se vira. Nem tem recurso, não teve recurso. Essa questão de cursos e livros aí abertamente é uma coisa relativamente recente, né? Então teve os pioneiros que eles experimentaram, eles receberam isso da onde? Era um livro de magia que existia lá de 1800 e pouco, e era aquele único livro. Hoje tem zilhões de livros. Tem gente que virou o canalizador e escreveu os livros. Ele não foi fazer curso, nem foi ler livros, ele foi escrever. Então não é assim. Não é quantos pós-graduação que você tem nessa área que vai fazer você ser um bom trabalhador. Você pode ser um ótimo charlatão cheio de diplomas. Porque se você fizer todos os cursos e ler todos os livros e não conseguir ter um acesso real com a egrégora que você está dizendo que está ligado, você vai ser um ventríloco, um repetidor de coisas em livros. Vai usar muitas frases de efeito, muito não sei o que lá, mas não vai... Pode até ganhar muito dinheiro dando zilhões de cursos, porque o pessoal adora uma frase de efeito, né? Adora clichê, mas não vai ser um trabalhador honesto, sério. O pior é que tem gente que se engana justamente por ter tudo isso, vai entrando para arrogância, para coisa e engana a si mesmo. Não está só enganando os outros, ele já está auto-enganado. Não é nem uma pessoa assim que a gente pode dizer que está mal intencionada ou desonesta conscientemente. É uma pessoa que já se enganou a si mesma, né? Agora, às vezes a gente vai vendo, né? Esse exercício das máscaras, você também pode fazer para cair as máscaras das outras pessoas para você. É um exercício que eu gosto muito. Quando eu tô com dúvida, a pessoa começa a dar umas escorregadas assim, mas eu tenho sempre muito medo, muito cuidado, vou colocar, não vou dizer medo. Eu tenho muito cuidado para não ser
injusta com as pessoas. Uma das coisas que eu mais tenho cuidado é de não ser injusta, de não pré-julgar, né? De não condenar sem saber o que realmente está acontecendo. Mas esse exercício das máscaras me ajudam pra caramba. Só que aí eu vou contar um caso que eu disse que eu lembrei que eu tava rindo. Eu fiz um ritual com Netuno, né? Pro inconsciente e tal. Eu tava tendo um romance e a coisa tava bem mal resolvida. Não tava me fazendo bem. O cara tava mentindo pra caramba num monte de coisa. E eu não, sabe? Aí uma hora eu não sabia se ele tava mentindo ou não. Porque assim, essas mentiras, eu não fui atrás de prova de mentira nenhuma, mas você sente, né? Ainda mais quem já trabalha em tanta coisa há tanto tempo. E aquela coisa, é sempre uma história bem mal contada, eu desconfiada pra caramba. E aquela coisa, eu fui e fiz um exercício pra sair do inconsciente, mostrar o que estava acontecendo, né? O que estava ali por trás. Se era ele mesmo que estava mentindo, se tinha algum espírito envolvido, se tinha algum trabalho. Fiz um auto ritual e tal, não sei o que lá. Gente, eu acordei com uma raiva, furiosa, sabe? Furiosa, mas assim, furiosa com o cara. Aí eu descobri o quê? O que veio do inconsciente? Qual foi a máscara que caiu? A máscara que caiu é que eu não gostava dele coisa nenhuma. Eu tava tentando, tava me esforçando pra ficar com esse cara, porque era um cara que eu já tinha tido envolvimento anteriormente, ele tava cheio de promessas, era um cara mais ou menos ideal, vamos dizer assim, o cara me enchia de palavras muito bem colocadas, me tocava muito. Tinha havido um sentimento muito forte anteriormente, mas naquele momento eu não estava mais afim, não era mais, ele não me fazia bem mais coisa nenhuma. Eu estava tapando o sol com a peneira, sabe? Aí foi isso, tiraram a peneira do sol. Nossa, era só comigo a coisa. Era só eu. Eu é que não estava querendo mais aquilo. Eu é que não estava gostando daquilo. Eu é que pensava isso, aquilo lá dele. No fundo. Eu estava empurrando tudo pro fundo para ficar com ele. Então assim, não era com ele. O que menos interessava é que nem eu sempre falo com clientes que vêm. Ele tá me traindo, você quer ele ou não quer ele? O que menos interessa se o cara tá traindo você ou a mulher tá te traindo. Você tem que saber se você quer essa pessoa. Tem gente que quer de qualquer jeito. Tem gente, não, se você estiver me traindo eu não quero mais. Então, peraí, quanto que é esse teu amor? Né? É esse amor que o corpo físico tem que ser seu. Você é dono do corpo físico da pessoa, senão não ama. Não sei o que, eu não tô falando aqui, gente, que eu sou aberta, né? Adoro relacionamento aberto, sou a favor de não sei o que lá, não. Tô dizendo assim, que a gente tem que ir medindo certas coisas. Cada um tem um jeito de ser, tá? Mas assim, a gente tem que perceber. Ele tá me traindo, eu quero acabar com a outra. Peraí, se o fulano tá traindo ou a fulana tá te traindo, o outro tem o que a ver com isso? Nada. O que levou essa pessoa a te trair? Porque essa pessoa ela já é traidora de carteirinha, ela já é... Então, o que levou você a ficar com essa pessoa? Se você já sabia de todos esses riscos. O que mudou que você não quer mais isso? O que está acontecendo? A gente tem que fazer... Eu sempre vou nessa linha, tá? De vamos fazer uma análise profunda da coisa. Não vamos sair por aí fazendo feitiço e deixando todo mundo um zumbi, né? A pessoa tem que se conhecer, ela tem que saber o que ela quer, até mesmo para ela ter força para fazer o que ela quer. Para manter uma coisa, você tem que estar com certeza que você quer aquela coisa. Você tem que saber responder os argumentos. Senão você não quer muito. E se não quer muito, pode ser que não consiga. Então, assim, a gente tem que ir vendo essas questões de trabalho
nisso, né? Uma outra coisa que eu vejo, claro que até a área do marketing, ela incentiva, né? Você se torna um outro personagem para vender o seu produto e tal, lá. Então você... Só que assim, gente, o que eu vejo de gente, eu espero que eu não esteja assim, né? Porque às vezes a gente não enxerga de si mesmo. Mas o que eu vejo de gente chatonilda, sabe? Se dizendo desenvolvido espiritualmente, aquela pessoa que vai para um churrasco, aí vai reclamar do nível da bebida, do tipo de som, do tipo de não sei o que, do tipo de roupa que as pessoas vestiram, porque o nível... Então não vá. Não vá. Tem certas coisas que eu realmente não participo mais. Mas se foi, eu vejo essas pessoas muito mais com gente chamando a atenção sobre si, uma pessoa muito mais assim, emocionalmente imatura, que precisa chamar a atenção sobre si, precisa ser o centro das atenções, do que uma pessoa que está desenvolvida espiritualmente. Precisa fazer tanta coisa, reclamar. Tem gente que reclama de tudo aonde vai, não sei o que lá. Né? É igual assim, eu sou vegetariana, mas eu não vou. Se eu tiver que ir num churrasco, que eu achar que eu preciso ir, que eu tô a fim de ir, pelas pessoas que estão lá, sabe? E é um churrasco, eu vou lá e vou comer o que tiver. Eu não toco no assunto de ser vegetariana, a não ser para dizer, não, eu não como carne, eu sou vegetariana. Mas eu não vou ficar lá perturbando, e não como, e sangue, e isso, e aquilo, não sei. Eu sou vegetariana porque eu quero, porque tá no meu momento, cheguei nesse momento. As outras pessoas não chegaram, é direito delas. Agora, se alguém vem perguntar por que você é vegetariana, por que isso, aí eu converso sobre vegetarianismo num churrasco. Claro que muitas vezes é com chacota, é com coisa. Tem gente que te agride, né? E eu não respondo com agressão igual. Ao mesmo tempo que eu acho assim, você ir para um lugar que está cheio de carne, ficar falando, você está agredindo as pessoas, você não está convencendo ninguém a nada, você só está indo lá despejar agressão, disfarçada de boa ação. Né? Então assim, no meio espiritual é a mesma coisa. Começar a falar de assuntos esotéricos e espirituais e não sei o que lá, sabe, no baile de máscaras do carnaval, no baile, na festa de aniversário, o assunto da pessoa só é esse. Gente, cada coisa no seu tempo, no seu lugar. Né? Até eu tenho Claro que às vezes todo mundo é espiritualista e se encontrou para fazer uma festinha. Acaba saindo assunto de espiritualidade. Né? Acaba saindo assunto de espiritualidade. Mas tem que ter outras coisas na sua vida, entendeu? Você não pode se tornar um fanático. A não ser que realmente você queira só vivenciar isso, você vai para um mosteiro, para um convento, para uma comunidade espiritualista, passar uns dias lá ou morar lá para sempre. Aí é outra coisa. Mas mesmo assim lá vai ter outras coisas que são terrenas, comuns, simples. Você tem que lavar roupa, você tem que cozinhar, você tem que comer, você tem que tomar banho, E são coisas, sabe, tem gente também que vai precisar... Tudo é o mundo espiritual que fez. Vai lavar uma roupa, a roupa sai manchada. Um miasma espiritual se agarrou na minha roupa. Foi porque fulano veio aqui e tem que limpar. Ou a roupa é de fulano, nossa, você está muito carregado porque a tua roupa manchou. Tô exagerando assim, mas tem gente de tudo, já vi de tudo nessa vida. Então cuidado com isso, para você não se tornar um joguete, até porque isso aí vira fanatismo, que depois você acaba sendo manipulado pelos espíritos baixos de coisa, e você acaba estragando. Em vez de você ajudar pessoas, você atrapalha pessoas. Você se auto-prejudica em primeiro lugar, porque você se torna uma pessoa inconveniente. Você atrai muita raiva, muito descaso, muito, né, pra você. Porque você só fala nisso, você não fala em outra coisa. É igual aquela pessoa que só fala em política, é igual aquela pessoa que só fala em futebol, né? A gente tem que ser plural, tem uma parte da gente que é terrena, simples. Tem uma parte de sua que não é só futebol, é espiritual, é trabalho, é comida. Tem outra parte sua que não é só comida.
né? E assim tem uma parte sua que não é só espiritual. Porque você está encarnado no planeta Terra, você veio viver coisas da Terra, né? Claro que muitas vezes é como eu digo, eu mesma sou uma pessoa bem mais reclusa, bem mais... Eu sempre fui uma pessoa mais compenetrada, mais... sempre fui mais de meditar do que de fazer esporte, por exemplo, do que jogar bola. Né? Mas se eu... E com o tempo, né, conforme eu fui assumindo coisas, espiritualidades, compromissos e tal, a gente acaba sendo até afastado mesmo de muitos grupos, de muitas pessoas. O mundo está muito cheio de sintonias muito estranhas mesmo. As pessoas também estão muita gente muito perdida, né? Então, às vezes eu tento participar mais de um grupo, mais de uma coisa, no final não consigo, tá? Mas dentro do pouco que eu consigo, do pouco que eu vou, quando eu me proponho aí fazer uma coisa social, uma coisa normal, terrena, né? Eu não levo toda essa carga de trabalhador espiritual para o lugar e quero atenção, exigências e não sei o que lá. Claro que tem certas coisas, especialmente se for lado espiritual, que eu quero ser respeitada pelo que eu sou, como eu sou, a pessoa humana que eu sou, né? Como mulher, como pessoa. Mas a gente tem que também respeitar os outros, também respeitar os momentos, também não tentar impor o tempo inteiro. Isso é muito importante, porque tem pessoas que entram para uma religião, nossa, elas infernizam a família, tem casamentos, tem famílias que se destroçam por causa da religião, porque um dos membros entra, fica um fanático, querendo que todo mundo faça a mesma coisa, não aceita mais nada de ninguém, porque se não é da religião dele, é pecado, é crime, é sei lá o que. É baixa espiritualidade, é ilusão do materialismo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão você mais se prejudica e prejudica as pessoas, porque você prejudica a egrégora que você diz que representa, porque na verdade você não está representando, você só está prejudicando. E isso tem preço. Tem um preço... que sempre tudo tem um preço, tudo tem uma causa, tudo que tem uma causa tem uma consequência. Tá bom? Então é isso, mais um pouco sobre se tornar um trabalhador espiritual. Obrigado por terem me ouvido até aqui e namastê.